É, pessoal, o Donald Trump lá nos Estados Unidos, ele bolsonarizou, né? Ele está fazendo algo parecido que o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Agora ele está comprando uma guerra com o Poder Judiciário e com a Suprema Corte americana. Que nem o Bolsonaro aqui, que ficava xingando os ministros, xingou o Xandão, xingou o Barroso, xingou a corte inteira. Depois ele foi lá na entrevista da Globo e falou: eu nunca xinguei nenhum ministro, isso é fake news sua. Aí o Bonner fez aquela cara, né? Presidente, o senhor chamou o Alexandre de Moraes de canalha. Ah, mas foi só o ministro que eu xinguei, você falou que eu xinguei vários ministros. Mentira, ele xingou o Barroso de filho da... E xingou também toda a corte, falou que era uma corte de tapados, de toga, de cegos, que deveriam se candidatar. Mas o Bolsonaro é mitomaníaco, né? Ele tem mania de mentir. E o Trump está seguindo o mesmo caminho lá. Agora ele está em guerra com o Poder Judiciário. Ele não quer obedecer a ordem do Poder Judiciário. Ele quer governar como um autocrata, como um ditador, e dane-se o Poder Judiciário. E essa guerrinha dele, pessoal, começou quando ele quis impeachment, afastar juízes federais que deram decisões desfavoráveis a ele. Porque ele quer governar por decreto, que nem o Bolsonaro fez aqui no Brasil. Não quer passar pelo Congresso, Senado, ou foda-se, eu vou fazer assim, pronto. Mesmo que as ordens dele sejam inconstitucionais. Então acionaram a justiça. Inclusive eu sempre falo isso aqui no canal, pessoal, que me perguntaram muito do vídeo do Bolsonaro porque que a justiça não faz nada. A justiça só age quando provocada, pessoal. Nenhum juiz do mundo vai atrás de caso para julgar. Olha, um marido batendo na mulher, acho que eu vou julgar aquele caso. Não, pessoal. As pessoas é que tem que provocar a justiça. Chegar no Ministério Público, promotoria, esses órgãos e falar: ó, eu quero uma investigação contra esse fulano aqui porque ele bate na mulher dele. Aí sim o juiz vai autorizar e vai investigar o caso, mas a justiça só age quando provocada, tá? Então o que acontece? O presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, que eu costumo chamar de Xandão dos Estados Unidos, que é o John Roberts, que ele é o Xandão porque ele também está batendo de frente lá com o Trump, que nem o Xandão batia aqui de frente com o Bolsonaro. Ele pegou e não só não autorizou essa medida do Trump, que ele falou que é ridícula, ele ainda deu uma dura nele, falando que em todos esses séculos de democracia dos Estados Unidos, discordar de decisões judiciais nunca foi solucionado com impeachment, que você tem meios democráticos para recorrer caso você não concorde com a decisão de algum juiz. Você pode recorrer ao CNJ, a instâncias superiores, até chegar ao STF, mas nunca o impeachment do juiz. Quer dizer que se o juiz der uma decisão que eu não gosto, eu vou pedir impeachment para o juiz? Não, pessoal, cada decisão do juiz sempre vai desagradar uma parte, porque uma decisão sempre envolve duas partes, a pessoa que está processando e o processado. A decisão do juiz sempre vai desagradar uma das partes. Agora, isso é motivo para empichar o juiz? Quem é que vai aplicar as leis nos países? Só na mentezinha do laranjão lá do Trump que isso é possível. Então ele deu uma dura nele e começou essa guerrinha com esse John Roberts. Aí o Trump começou a expulsar venezuelanos dos Estados Unidos, que ele alega que fazem parte de uma gangue chamado Trem de Aragua, sem prova nenhuma. Até agora não tem nenhuma evidência de que esse pessoal fazia parte de uma gangue, que tinha esse nome, que era um grupo ou que praticava um crime nos Estados Unidos. Mas ele inventou isso aí, sabe lá de onde, deve ser daquela cabecinha laranja dele, e ele começou a expulsar venezuelanos dessa gangue Trem de Aragua, e começou a mandar para El Salvador, daquele canalha do Bukele, aquele filho da mãe. Começou a mandar para aquelas prisões horríveis que o cara faz lá e fica pagando de herói. São dois monstros, não é verdade? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre o Bukele. Aí o juiz, esse Xandão, ele pegou e proibiu essa deportação. Ele falou que era ilegal, que não tinha provas nenhuma de que esse pessoal fazia parte de gangues ou que eram criminosos. Ele pegou e falou: determino que não seja deportado essas pessoas. O que o Trump fez? Ele mandou deportar do mesmo jeito, mesmo sabendo da decisão do juiz. Depois ele deu uma de migué, né? Falou: não, eu não sabia, essa decisão chegou depois que eles já haviam sido deportados. E o juiz, o Xandão de lá, ficou pé da vida. Aí surgiu uma evidência nova nesse caso. Tem um tal de... acho que é Ortez o nome dele, eu não vou lembrar de cabeça o nome dele, mas é um venezuelano, que ele foi deportado por engano, que ele nem fazia parte desse grupo, nem nada, não era nem amigo dessas pessoas, era um cara que era só um estudante que estudava lá nos Estados Unidos. Mesmo assim ele foi deportado junto com esses outros. Aí esse Xandão dos Estados Unidos, o John Roberts, ele pegou e determinou que ele fosse enviado de volta aos Estados Unidos imediatamente. O Trump negou. Não vou trazer de volta este venezuelano, ok? Descumprindo uma ordem judicial da Suprema Corte do país. Lembrando que é a Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte também acionou o governo de El Salvador, né, lá do Bukele, e o governo de El Salvador também falou que não vai deportar o cara. Ou seja, estão se negando, foda-se. Ah, mas ele é inocente, foda-se, já está aqui agora, ele que cumpre a pena.
Só aí você vê o grau de crueldade, né, do Laranjão e desse Bukele. Eles sabem que o cara é inocente, já foi provado que o cara não tem envolvimento com gangue, nem com essa turma aí que foi preso. Nem essa gangue direito tem muita prova, né? Só tem a palavra do Trump, e mesmo assim o Bukele se nega a deportar ele de volta. Não vou deportar. Querem manter um cara inocente preso. Depois que um cara desse sai da cadeia, fica com sangue nos olhos, vai lá e dá um tiro ou mata um babaca desse como o Bukele, aí ninguém entende por quê. Porque a pessoa vai ficar boa parte da sua vida presa numa cadeia horrível, sem ter cometido crime algum. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o Trump está escalonando a atenção. Falou que não vai deportar e pronto. Eu não quero deportar esse venezuelano. Eu sou um velho laranja, me mato. Aí o juiz da Suprema Corte, o Xandão de lá, ele falou recentemente em entrevista que o Trump está tensionando os poderes e que isso não vai acabar bem. Que vai acabar havendo uma ruptura institucional dentro dos Estados Unidos. O que ele quer dizer com isso? Se o Trump não quer obedecer às decisões do Poder Judiciário, já está havendo uma ruptura. Então, para que ter o Poder Judiciário se ele não obedece? Ele faz o que ele quer da cabeça. Então ele pode fazer o que ele quiser, seja constitucional ou não. Que nem aqueles imigrantes que ele está deportando que tem o green card. Isso é inconstitucional. Eles têm autorização para ficar no país e para falar o que eles quiserem. Ah, mas eles defendem a Palestina. E daí? Um país que permite nazismo e partidos nazistas, o que tem a defender a Palestina? Eles defendem o Hamas, que quer a morte dos judeus. Os nazistas também querem a morte dos judeus. Inclusive, essa é uma crítica que eu faço até a pessoas de esquerda aqui no Brasil, que alguns criticam os nazistas, mas defendem o Hamas. Sendo que os dois grupos querem a morte de todos os judeus. Está no estatuto do Hamas. Nosso objetivo é acabar com todos os judeus do planeta Terra. Então qual é a diferença? Vocês notaram que não faz diferença alguma? Tanto o nazista quanto o Hamas, eles têm um objetivo em comum. Então por que um grupo pode e o outro grupo não pode? Aí fica complicado, né? Aí dá um bug na mente de muitas pessoas por aí. Mas enfim, o fato é que ele está tensionando isso, pessoal, e por enquanto não pode acontecer nada. Porque como ele é o presidente, ele tem aquela tal de liberdade e tal, o que seria o nosso foro privilegiado aqui, né? Uma pessoa imputável que pode falar o que quiser, etc e tal. Então tem poucas medidas que a Suprema Corte pode fazer. A Suprema Corte pode considerar inconstitucional as atitudes dele, pode tentar barrar através de decretos judiciais, mas nada de grave. O mais extremo que pode acontecer é a Suprema Corte favorecer o impeachment dele. Primeiro, decretando que ele agiu contra a Constituição dos Estados Unidos, que para eles é muito importante, o que pode forçar o Congresso a querer pedir o impeachment dele, já que ele não respeita a Constituição. Sendo que quando ele tomou posse como presidente, ele jurou respeitar a Constituição. Então seria um caso do Congresso pedir o impeachment do Laranjão. Ou, em último caso, a Suprema Corte pode sim multar o presidente, o que não tem precedente na história, e também pedir o impeachment dele, a própria Suprema Corte, sem passar pelo Congresso, pelo que eu pesquisei. Mas isso é muito raro de acontecer e não tem precedente na história dos Estados Unidos. Mas também não tem precedente de um criminoso condenado virar presidente, né, pessoal? Então vamos ver que bicho que vai dar. O fato é que ele está batendo de frente com a justiça. A Suprema Corte de lá está parecida com a Suprema Corte daqui na época do Bolsonaro, que eles estão unidos contra o Trump, que nem na época do Bolsonaro. Aqueles ministros que nunca se deram bem, viviam brigando, trocando farpas, batendo boca, os 11 ministros se uniram para poder combater o Bolsonaro, de tão escroto que era o Bolsonaro. Bolsonaro chegou a mandar o ministro da Defesa uma vez passar com os caças aéreos em frente ao prédio do STF para intimidar os ministros. Ordem que não foi cumprida, porque é tão estúpida que é. Então o Trump está fazendo o mesmo lá. Eu sou o presidente, eu mando em tudo na América. A minha palavra é lei. Só que ele ignora que a América também tem seus 3 poderes. E logo vai ter a eleição de meio turno, né? Acho que é ano que vem, se eu não estou enganado. Não sei bem se é ano que vem, mas talvez sim. A eleição de meio turno, e pode ser que os democratas ganhem a maioria, né? Pela péssima popularidade do Trump e pelo péssimo governo que ele está fazendo. Ele já está afundando a Boeing, pode entrar em falência. A Nvidia foi se encontrar com a China para fazer negócio, para tentar evitar os tarifaços do Trump. A Tesla já está indo para o saco. Os agricultores já estão decretando falência lá nos Estados Unidos. Hotéis e turismo também, porque não tem a mão de obra de imigrantes. O setor de restaurantes e bares também teve um puta prejuízo por causa da expulsão dele de imigrantes. E assim por diante. Então, logo a popularidade dele vai cair tão grande que, se bobear, até os republicanos vão pedir o impeachment dele. Então, vamos ver o que está acontecendo. Mas o fato é que ele está fazendo lá exatamente igual o Bolsonaro fez cá. Albert Einstein dizia que a definição de imbecilidade é você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. É exatamente o que o Trump está fazendo. Ele está fazendo as mesmas coisas que o Bolsonaro, esperando resultados diferentes. Tanto que a história diz que Hitler, quando ele decidiu invadir a Rússia, ele falou assim: eu triunfarei onde Napoleão fracassou.
porque Napoleão Bonaparte tentou invadir a Rússia, devido ao clima frio extremo da Rússia. Ele não conseguiu, diz até que ele ficou atolado na neve e caiu com a cara no chão de 4. Daí vem aquela expressão, a posição que Napoleão perdeu a guerra, os soldados dele tiveram que erguer ele, e o Hitler achou que ia triunfar onde Napoleão fracassou. Eles levaram um cacete da Rússia, que foi a Rússia que acabou com a Segunda Guerra Mundial. O Laranjão está seguindo na mesma vibe, ele está repetindo os mesmos erros do Bolsonaro aqui no Brasil. Será que é a Bananinha que está dando conselho para ele, pessoal? Comente aí o que vocês acham. Quem gostou já sabe, pessoal, dá um like aí no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha nas redes sociais para as pessoas verem, tá bom? Comente também, né, que a opinião sua é importante. E muito obrigado por ter assistido, tá? Valeu aí pela assistida, até a próxima.